Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com vocês nesta hora e que esta semana de oração seja uma bênção para todos nós que estamos participando dela, ok? O tema que foi passado para mim nesta noite é oração pelos desempregados, né? E em um país que existe cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas, tem sido um desafio, né, para nós, né, membros da Igreja do nosso Deus, ingressar nesse mercado de trabalho que tem sido tão exigente e seletista. Né, e seletista. As dificuldades são muitas e são vários os fatores que têm contribuído para que alguns de nós tenhamos dificuldade de ingressar nesse mercado. Mas a pergunta é, qual deve ser a postura dos filhos de Deus, daqueles que amam a Deus e reconhecem seus mandamentos como ainda vigente nos dias de hoje e a guarda do sábado como fazendo parte dessa obediência. Que esperança nós podemos ter em um mundo assim tão hostil como esse que nós estamos vivendo? Devemos nós abrir mão da nossa fé para conquistar, né, ou conseguir realizar o nosso sonho na carreira profissional? Que tipo de orientações tem a palavra de Deus para cada um de nós, né? No livro de Salmos, no capítulo 73, o salmista Asaf, ele faz alguns questionamentos com relação a essa questão. Ele está ali no templo do Senhor e ali ele faz alguns questionamentos. Vejam só que coisa interessante diz aqui, né? Ele diz assim, a partir do versículo 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eles invejavam os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para ele não há preocupação e o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das caceiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. E aquele então ele vai descrevendo como os ímpios se dão bem, né? As pessoas que rejeitam os mandamentos do Senhor, como eles têm se dado bem. E aí ele diz, poxa, mas e eu que sirvo a Deus, a minha vida é uma vida de fadiga, de luta, né? A gente tenta conquistar as coisas e parece que colocam mais dificuldade do que é normal e tem sido realmente um grande desafio. Então o salmista ele fez esse questionamento. Imagine um salmista, um homem de Deus, um cantor, um músico, né, nos dias lá do povo de Israel, o chefe dos músicos no templo, ele fez esse questionamento. Então é lógico que nós, seres humanos, também hoje, nos nossos dias, que lidamos com essa realidade também podemos estar questionando, né, perguntando por que, Senhor? Por que tem que ser assim? Né? E a gente precisa aprender algumas lições importantes para que a gente não se desanime, porque a intenção é exatamente essa. O que é que pode ser feito para que nenhum de nós percamos a esperança, para que a gente não se desanime, né? O que é que eu posso falar nesse momento para você, para que você mantenha viva a esperança de que tudo vai dar certo? Uma coisa é certa, irmãos, lamentar não é a melhor opção, né? Então, viver lamentando, choroso, porque as coisas não estão dando certo, porque bate em uma porta e não consegue, bate em outra e também não consegue. A lamentação não é o melhor remédio. É preciso realmente continuar tentando, é preciso continuar buscando, porém, sempre confiando que Deus vai abrir uma porta, né? De que Deus vai nos ajudar nessa empreitada, de que nós não estamos sozinhos, né? Porém, muitas vezes somos tentados a desanimar diante dos obstáculos e perplexidade. Contudo,
se permanecermos confiantes em Deus, Ele abrirá caminho, o sucesso virá. Isso está escrito no livro Ungidos, página 254. Né? Então, os obstáculos existem e muitas vezes esse obstáculo faz com que a gente, em algum momento, se desanime. Porém, a serva do Senhor está dizendo aqui para mim e para você que a gente precisa insistir, a gente precisa continuar tentando, mas sempre confiando em Deus. Porque Deus não falha em suas promessas. Ele vai nos ajudar e a porta vai se abrir. O período de prova, irmão, pode ser a oportunidade que a gente precisa para abrir a nossa mente para novas possibilidades. Então é interessante a gente analisar isso, né? Então, em vez de ficar lamentando, olhar a dificuldade como uma oportunidade para enxergar um novo caminho. Uma coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, nessa questão de trabalho, é a necessidade da gente ter o preparo, buscar o preparo. Né? Sendo que o mercado está cada vez mais desafiador e competitivo, devemos procurar nos preparar para poder encarar os concorrentes. Então não adianta você ficar chorando no campo. O que você precisa é se preparar. E hoje, graças a Deus, com a internet, você tem uma gama de cursos online, aí gratuito, que pode te ajudar a te qualificar, a preparar você para uma entrevista, a preparar você, a te qualificar para executar uma tarefa na área que você pretende atuar. Enfim, não dá para ficar parado, não dá para ficar em casa só assistindo televisão, assistindo Netflix, assistindo novela, assistindo filme. Enfim, é necessário realmente buscar o preparo para poder encarar essa realidade. Né? Então, se você quer bênção, prepare-se para recebê-la. Né? Então, às vezes a gente está pedindo, Senhor, me abençoe, me abençoe, me abençoe, mas eu estou me preparando para receber essa bênção. Os meus celeiros estão prontos para armazenar as bênçãos de Deus, ou eu só estou pedindo? Enquanto a bênção não vem, eu vou preparando, eu vou me organizando, eu vou criando os mecanismos necessários para que as bênçãos de Deus possam fluir de uma forma muito natural. Você quer a bênção de Deus? Se prepare, porque certamente ela vai se cumprir. Porque Deus, queridos, Deus não é homem. Aquilo que Deus promete, Ele faz, Ele cumpre. E nós precisamos confiar nisso. Uma outra coisa também muito importante é que nós precisamos ter a nossa mente aberta, irmãos. Precisamos ter a nossa mente aberta. E precisamos estar pronto para as mudanças de plano. Às vezes você pensa uma coisa, mas Deus tem outros planos. Durante a sua mocidade, Davi era pastor de ovelha. Ele não sabia que Deus estava preparando ele para ser rei de Israel. O olhar de Deus para Davi estava muito além da onde ele se encontrava. Tá certo? Então a gente tem que estar pronto para as mudanças. Os discípulos eram pescadores, mas Deus os chamou para ser pescadores de homens. Né? Então, note, as mudanças elas podem acontecer. Né? Nós temos visto aí experiência, recentemente nós tivemos aí na nossa igreja, né, o testemunho do goleiro Vitor, que estava aí com a carreira profissional no ramo do futebol bem encaminhada, mas que entendeu o chamado de Deus e o seu plano foi totalmente transformado, indo em uma outra direção que ele jamais pensou que um dia estaria trilhando. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que estar preparado. A gente não pode ficar preso apenas a uma realidade. Existem várias realidades no que diz respeito à questão de trabalho, à questão profissional. Lógico que se você tem um sonho, você tem uma habilidade que você ama, que você gosta, ore a Deus, coloque nas mãos de Deus
e segundo o plano de Deus, segundo a vontade de Deus, ela vai se tornar uma realidade. Mas volto a dizer, é importante que a gente esteja com a mente aberta, né? Porque, por exemplo, muitos sonham em ter a carteira assinada. Mas você já pensou que Deus pode estar pensando em você para assinar a carteira e não ter a sua carteira assinada, né? É totalmente diferente. Ou seja, talvez você esteja procurando um emprego e Deus esteja pensando em você como um empreendedor para dar emprego a outras pessoas. Então a gente precisa abrir a nossa mente, ver um outro horizonte, né? Então muitas vezes as pessoas estão em casa, estão passando por alguma dificuldade de trabalho e estão lá esperando, ó Senhor, me dá um emprego. Aí bota um currículo aqui, um currículo ali, outro e tal, vai numa empresa, bota, faz entrevista aqui, outra ali, e nada acontece. E muitas vezes, dentro da sua própria área de ação, existe um mercado aberto, esperando alguém para que possa entrar ali e fazer a diferença. Vejam aí agora, durante essa pandemia, quantas pessoas estão descobrindo outras habilidades, né? Estão descobrindo novos talentos. Quantos empreendedores estão surgindo agora, em um momento de crise, quando todas as portas estão se fechando, estão surgindo novos empreendedores. Então, abra a sua mente para enxergar as coisas de uma forma muito mais ampla, né? Ver um horizonte muito mais longo do que o que nós muitas vezes estamos acostumados a ver. Então, esse é o nosso Deus, é um Deus que atua, é um Deus que opera, é um Deus que quer transformar a nossa vida, que quer fazer da gente muito mais do que o que nós imaginamos, ok? Mas tem algum segredo que a gente pode aprender na palavra de Deus, né? E eu quero passar aqui para vocês como a gente ter sucesso. Um deles, não vou botar aqui primeiro, segundo, tá ok? Mas vou citar aqui e vocês vão organizando aí na cabeça de vocês qual é a sequência que eles devem estar. Mas um deles que eu anotei logo aqui de primeiro, Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Primeira coisa que a gente precisa fazer é entregar a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos nas mãos de Deus. Deus sabe o que é que vai ser possível você realizar. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você, irmãos. Se preocupe em realizar o melhor que é possível realizar dentro do espaço de tempo que Deus te concedeu. Então, assim, não fique esperando acontecer uma coisa grande para você e então fazer algo de esplêndido. Faça o melhor com o que você tem nas mãos. E o melhor que você pode fazer nesse momento é entregar a sua vida a Deus. Entregar os seus planos a Deus. Entregar a sua família a Deus. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe o que é que você precisa. E Ele quer suprir esta necessidade. Ele quer atender a você. Ele não quer que você viva como fracassado, porque Deus não te chamou para isso. Deus não nos chamou para sermos fracassados. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Então entregue a sua vida nas mãos de Deus. Isso é muito importante. No livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, temos uma outra mensagem também, aonde Deus mostra que ficar parado não é a solução. Ficar parado diante da dificuldade nunca foi e nunca será a solução. Mas aqui no versículo 9 do capítulo 1 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo de encarar o desconhecido. É o que a palavra de Deus está dizendo. Seja forte, seja corajoso e avance. Não adianta você ficar parado, né? Tem algumas passagens na Bíblia que diz assim: esforça-te, esforça-te. Então, é necessário que a gente se esforce, né? Procure conhecer o mercado de trabalho, procure ver o que é que o mercado está exigindo e vá em busca desse preparo, vá em busca dessa oportunidade.
Não fique esperando em casa, né, esperando que a coisa chegue na sua casa e bata na sua porta e diga, olha, eu vim aqui te buscar porque eu tenho algo ali bom para você. Não, vai em busca. A palavra de Deus diz que Caleb, né, Caleb, um dos grandes guerreiros dos 12 espias, quando ele entrou na cidade, na nova terra, na Canaã, ele já estava com cerca de 80 anos. E Caleb disse, olha, Deus conservou no meu vigor, eu ainda tenho a mesma disposição que eu tinha há 40 anos atrás, e eu estou aqui pronto para a batalha. Deus disse que a terra seria minha, e eu vou tomar a terra, eu vou tomar posse dessa terra, porque foi Deus que me deu. Então, assim, as bênçãos de Deus estão à sua frente, tome posse dela, vá em busca dela. Né? Então, isso é muito importante a gente entender. Uma outra coisa também que a palavra de Deus nos ensina é, no livro de São Mateus, no capítulo 7, versículo 13 a 14, diz, entrai pela porta estreita, porque é ela que conduz à vida. Então a gente poderia dizer aqui, olha, entre pela porta estreita, porque o verdadeiro sucesso não está na facilidade, não está na comodidade. O verdadeiro sucesso está em superar as dificuldades. Então você pode estar passando por um momento difícil agora, confie em Deus, entregue a sua vida nas mãos de Deus, seja corajoso e pegue o caminho que Deus está indicando para você, que não é o caminho mais fácil. Né? Então tem muita gente tentando o caminho mais fácil e está só tentando, mas não está conseguindo as coisas. Né? A gente sabe que algumas pessoas nasceram em família de condições melhores, muitas vezes as coisas é mais fácil. Isso acontece, né? Então, por exemplo, um filho de um médico, ele pode ter o caminho mais fácil para chegar à medicina do que o filho de uma pessoa de uma família humilde, que muitas vezes não conseguiram muita coisa, não tem muito recurso, então vai ser muito mais difícil. Mas mesmo aqueles que estão lá na frente, que têm uma condição melhor, se ele não se esforçar, ele vai ser um profissional medíocre. Ou seja, teve o recurso nas mãos, mas achou que o aprendizado, que o crescimento profissional ia se dar simplesmente porque tinha um recurso. Não. Então, quanto mais você se esforça para aprender, para crescer, melhor profissional você vai ser. Né? Uma outra coisa, não confie nas suas habilidades, nas suas capacidades. No Salmo 20, versículo 7, 8 diz assim, uns confiam nos seus carros de guerra e outros em seus cavaleiros, mas nós confiamos no Deus de Jacó, no Deus Todo-Poderoso. Então não é a minha inteligência que me coloca onde eu estou hoje. Eu estou hoje onde eu estou porque Deus me colocou. Porque eu tive muita dificuldade lá atrás. Mas as bênçãos de Deus veio me conduzindo até aqui. Então, não confie nas suas habilidades. Agora também não despreze as suas habilidades. Né? Não comece a achar assim que você é um Zé Ninguém, que você não pode nada, que você é um fracassado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você não deve depender das suas habilidades, mas você não deve desprezar as suas habilidades. Pelo contrário, você deve melhorar cada dia as suas habilidades. E isso vai acontecer você buscando conhecimento, estudando mais, vendo o que é possível aprender de uma forma gratuita. E Deus vai te ajudar, eu não tenho dúvida disso, tá certo? Então, aprenda isso, porque isso é muito, muito importante. E por último, irmãos, eu gostaria de dizer uma coisa aqui para vocês que é muito importante. Se colocarmos em Deus nossa esperança e confiando nele fizermos nossa parte para nos prepararmos e estarmos qualificados para encarar o mercado de trabalho, certamente Deus vai nos abençoar e se cumprirá em nós as suas promessas. E tem uma promessa de Deus para mim que é maravilhosa, que está lá no Salmo 37, versículo 25, aonde o salmista diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Se você confia em Deus, se você é uma pessoa que se esforça,
se você é uma pessoa que supera os seus medos, se você é uma pessoa que não busca o caminho mais fácil, e se você entrega a sua vida nas mãos de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida, você vai ser uma pessoa de sucesso. E digo mais, uma pessoa de sucesso fazendo a vontade de Deus. Porque para mim, todo aquele que para obter sucesso precisa se afastar dos caminhos de Deus, para mim isso não é sucesso. Ele pode até conseguir o ganho material que ele projetou, mas sucesso de verdade ele não teve, porque o verdadeiro sucesso está em você conquistar as coisas andando nos caminhos de Deus. Que Deus abençoe a você, te ampare e te ajude nesta jornada até que Cristo volte. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Abençoe, Senhor, a vida dessas irmãs e desses irmãos, que possamos nos ajudar uns aos outros diante das dificuldades que cada um de nós enfrentamos, mas que também possamos nós nos preparar e nos qualificar, fazer aquilo que cabe a nós, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós. Abençoe a toda a Tua igreja, Senhor. Abençoe a todo o Teu povo. Nos dê saúde, nos dê inteligência, nos capacita para fazer o nosso melhor enquanto aqui vivermos, mas sem perder de vista que nós estamos aqui de passagem, porque o nosso lugar é na eternidade, junto com os salvos de todas as épocas, com os anjos do Senhor e estando na presença do Deus Todo-Poderoso. Ora-te nesta hora em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, continue abençoando. Foi um prazer estar com vocês aqui. E, enfim, estamos aqui juntos até chegar ao céu, até o dia que Deus permitir, né? Enquanto Deus nos permitir com vida e saúde, estamos aqui para servir. Um abraço.